cabeças então, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por podermos nesta noite estarmos participando da abertura do 68º aniversário do templo aqui em Vila Nova, Senhor. Esta porta que tu tens aberto, onde muitas vidas têm reconhecido a ti como Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem tido a sua vida transformada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós nesta noite já o adoramos através dos nossos louvores. Ó Pai querido, agora em nome de Jesus, Senhor, queremos pedir a tua bênção, a tua graça e a tua direção sobre o Saulo, Senhor. Pai, que tu possas pelo teu Espírito Santo capacitá-lo, Senhor, a transmitir tudo aquilo que tu tens preparado à tua igreja, Senhor. Também pedimos a ti, Senhor, que tu pelo teu Espírito Santo possa levar as nossas mentes cativas a ti, Senhor. Que nós possamos colocar toda a nossa mente centrada em ti, na tua palavra, e darmos lugar para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar em cada coração aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém. E caso o irmão Saulo não saiba, nós estamos com os pastores aqui, que a gente vai tentar ajudá-lo, tá bom? Deus abençoe. Paz, Senhor, igreja. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer o convite novamente, tá? É um assunto que eu não gosto desse assunto. Eu sou apaixonado desse assunto e eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito nostálgica. Eu gosto muito de história, de coisas antigas. Eu gosto de como as coisas marcam a nossa vida, né? Eu gosto sempre, quando é a primeira palestra, quando eu vou introduzir o assunto, contar um pouquinho de como que eu me apaixonei por esse assunto. Eu sou batista, mas eu sou de uma terceira geração de evangélicos lá em casa. Meu avô era assembleiano, meu pai era um japonês bem turrão, demorou para Deus amolecer o coração dele, ele se converteu, ele foi membro da Assembleia de Deus nipo-brasileira, né? Até pela questão nipônica e tudo mais. E desde pequenininho eu ouço falar de escatologia. Meu avô e meu pai eram pessoas apaixonadas por escatologia. Tanto é que eu vejo jovens hoje que não vê a hora do pai ou do avô começar a deixar a herança para eles lá, pensam em questões financeiras, dinheiro, bens, né? O meu sonho era ter acesso a todos os estudos, tudo que meu avô, tudo que meu pai sempre escreveu, sempre registrou. E eu lembro até hoje, logo que eu digo isso, irmãos, não que eu tive prazer nisso, tá? Mas logo que meu avô faleceu, meu pai faleceu, uma das primeiras coisas que eu fui começar a caçar lá em casa, no quartinho deles, no cantinho de estudo, foi os estudos escatológicos que eles tinham feito, escrito à mão. Eu comecei a ler aquilo, eu vi que naquele momento eu comecei a me apaixonar pelas doutrinas das últimas coisas, né? E é um assunto muito, mas muito relevante para o nosso tempo. Eu sei que tem uma falsa impressão, muitas pessoas, de que mas todo ano, toda década, a todo século, parece que a igreja fala, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Parece que é um assunto que se perdurou aí por anos e anos. Eu digo para os irmãos que é um assunto que, na verdade, a primeira igreja, a igreja primitiva, era apaixonada também, mas depois esse assunto meio que foi deixado de lado. E o assunto da escatologia, hoje ele voltou, no último século, ele voltou com uma força muito grande. Parece que acompanha o cenário do mundo, né? Há pouco tempo atrás eu estive conversando com uma colega de trabalho. Ela não é cristã, é totalmente oposta, ela odeia qualquer coisa relacionada à religião. Eu trabalhei a vida inteira com pessoas com pensamentos assim, ateus. Eu trabalhei no meio de físicos, matemáticos, e é uma briga muito acirrada, né? Mas a gente tenta entrar em alguns assuntos e começamos a falar sobre o cenário do mundo. E eu me estranhei, porque para mim é muito claro que as coisas estão piorando. Para mim é muito claro que os tempos estão se abreviando e parece que exponencialmente, cada vez mais, a coisa aperta, a situação fica cada vez mais feia. E conversando com essa colega, a visão deles é outra. Ela falou, não, a ciência está melhorando, as pessoas estão vivendo mais, hoje o mundo está com um pensamento mais liberal. É que a mensagem que eles têm é outra, né? Eles querem ver esse circo pegar fogo. Eles querem rasgar qualquer tipo de conceito moral e ético, né, que a nossa cultura judaico-cristã trouxe para o mundo. Então, quando essas coisas começam a acontecer cada vez de uma forma maior e espalhada pelo mundo, para eles está ficando bom.
E a gente chegou na questão de falar do cenário global, né? Como é que está o mundo. E me assustou, que ela falou, não, está cada vez melhor. Mas catástrofes estão aumentando, mas hoje a gente tem tecnologia e ciência para prever, para poder lidar com esse tipo de coisa, né? E ela falou, não, para mim está tudo sempre muito bom. Aí eu falei, não pode ser. Para mim isso é uma coisa que nem precisaria de ser pesquisado, né? É uma coisa tão clara. Mas mesmo assim eu sempre gostei muito de pesquisar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou, nasceu indagando as coisas, né? Escatologia, como o pastor mesmo disse, tem uma série de vertentes, linhas diferentes. Eu tranquilizo os irmãos que o arrebatamento em si, na verdade, é um assunto que estava saindo da moda nos debates teológicos. Eu participo de vários fóruns, debates teológicos. Eu tenho um programa aos sábados de manhã numa rádio online também, que promove alguns debates. Tem um canal no Instagram que promove alguns debates, e o arrebatamento está saindo da moda, eu digo para os irmãos, viu? Talvez aqui no Brasil são os assembleianos e os batistas e os que ainda estão mantendo a bandeira, acreditando nessa linha que nós seguimos. Boa parte de outras igrejas aí não só abandonaram a doutrina do arrebatamento, como lutam contra ela, né? Felizmente é o que tem acontecido. Então, tranquilizo os irmãos que a linha que eu vou apresentar para os irmãos, eu não vou entrar em questões de debates teológicos, eu acho que não é o foco aqui. Então já vou diretamente tranquilizar os irmãos que eu vou apresentar uma linha que tanto os assembleanos quanto a maioria dos batistas creem da mesma forma, né? Que nós seremos arrebatados. O mundo ele tende a piorar exponencialmente, né? Mas quando o fogão, a panela de pressão começar a chacoalhar, Deus ele vai promover o escape para o povo dele, que é o que nós acreditamos. Esse é o jeito como Deus, aprove Deus a operar, né, com a noiva dele. Eu, sinceramente, não consigo imaginar um casamento em que o noivo prepara a noiva, apaixonado pela noiva, nós, a Igreja de Cristo, a noiva começa a adornar, fica toda bonita, se veste, aí nas vésperas do casamento, de repente a casa lá onde a noiva mora começa a pegar fogo e o noivo fica assistindo assim, com os braços cruzados. Vai minha esposa, você vai aguentar. Eu não acredito numa versão dessa, por isso eu não acredito nessa linha escatológica que defende que a igreja vai passar por toda a tribulação. É como se nas vésperas do casamento, das bodas do cordeiro, o noivo assistisse a igreja pegando fogo lá e ficasse com os braços cruzados. Eu acredito que da mesma forma como foi ao longo da história, esse é o que nós chamamos de modus operandi de Deus, né? O dilúvio veio. Mas antes do dilúvio pegar toda a humanidade, ele promoveu o quê? O escape para Noé. Raabe, né? A prostituta que se converteu à fé dos israelitas, a destruição foi anunciada das muralhas, né? Mas Deus promoveu o escape para ela e para a família dela. Ló, Sodoma e Gomorra, foi anunciada a destruição. O que Deus faz? Antes, eu vou lá e vou tirar o meu povo lá de dentro. Esse é o modo de Deus operar. Por isso nós acreditamos que, com relação ao final dos tempos, a tribulação, tudo que vai acontecer, Deus não agiria de uma forma diferente. Ele vai promover o escape, tá? Ele vai promover a retirada dos santos deste lugar. Eu vou ler o texto aqui, para os irmãos do texto base, e eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou passar para as outras palestras, como é um pouco mais complexo, eu vou trazer para os irmãos alguns slides. Aqui eu vou trazer só uma breve introdução nos slides, e em seguida a gente faz a exposição, tá? O texto está em Mateus, capítulo 24, um sermão muito conhecido, né? As pessoas costumam chamar de um sermão profético de Jesus Cristo. Jesus ele fez uma série de sermões ao longo dos evangelhos, e especificamente ele focou em questões escatológicas, preparando os apóstolos e a igreja, que seria a nossa igreja hoje, né? A igreja próxima do final dos tempos, para ficar ciente aí quando as coisas começarem a apertar. É o capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, a partir do versículo 36. Irmãos, antes eu só quero me desculpar se em alguns momentos aí tiver um pigarro, a voz falhar. Eu estive 2 semanas aí com muita tosse, acho que muita gente, né? Eu quis ir para o ambulatório um dia, mas aí uma colega também estava igualzinha, falou: Saulo, eu pisei e saí, porque não dá não. Tinha mais de 100 pessoas tossindo da mesma forma que a gente. Então deixa eu tossir sozinho que é melhor. Então a voz está um pouquinho rouca ainda. Mateus 24, a partir do verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi
nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Irmãos, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está exposta a Tua palavra. Eu te peço pela Tua misericórdia, Deus, que o Senhor possa estar me diminuindo e que o Teu Espírito Santo possa crescer, ó Deus, neste momento, Deus. Que não seja eu, não seja Saulo, ó Deus, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando a Tua palavra neste lugar, ó Deus. Que todos os corações, ó Pai, possam ser aquecidos em alerta pela Tua mensagem, Deus. Esta é uma mensagem, Pai, que a Tua igreja primitiva era apaixonada, Deus. Eu te peço que aqueles que aqui não forem possam sair dessa palestra apaixonados, ó Deus. Não só apaixonados, mas em alerta pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Pelas coisas que ainda acontecerão, ó Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade e peço que o Senhor possa estar fixando, Senhor, a mente e o coração de cada uma dessas pessoas na Tua voz a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente vai fazer uma abertura no finalzinho aí para questionamentos e perguntas, mas eu já quero responder uma logo de cara com alguns dados estatísticos para os irmãos, tá? Eu, secularmente, eu trabalho com estatística, eu sou matemático, trabalho em meio a físicos, lá a gente faz uma série de projeções aí para o cenário do mercado financeiro, outras questões aí que acontecem no mundo para tentar projetar como vai ser o próximo passo aí, né? A gente estuda aí pega uma série de informações, pesquisa e joga no computador aí para fazer previsões, né, estatísticas de como que é o mundo. Então, eu sou muito apaixonado por escatologia, então comecei a correr atrás pessoalmente, não foi em livro. Eu tenho uma biblioteca muito vasta em cima desse assunto, mas eu queria saber como que é o cenário do nosso mundo hoje. Não, eu queria ver de uma forma totalmente parcial. Vamos fazer de conta que eu não sou um crente, sou uma pessoa descrente, sou um matemático que quer analisar, sem usar a Bíblia, sem usar nenhum tipo de livro, nenhum tipo de influência, qual que é o cenário do mundo hoje. E eu vou apresentar aqui para os irmãos a partir de agora. As pessoas perguntam, Saulo, mas será que está chegando próximo? A gente está próximo do fim? Então, como as pessoas com que eu convivo, eles têm muita resistência à Bíblia, então eu começo a apresentar com dados estatísticos, da própria ciência. Não vou deixar a Bíblia falar neste momento, eu vou deixar que a ciência te fale. A partir do momento que você está convencido, aí eu vou te mostrar que tudo que a ciência fala, já estava previsto aqui há mais de 2.000 anos atrás. O irmão me falou que a igreja tem mais de 60 anos, né? 68. Nasceu em 1951. Olha, bem próximo do nascimento aqui da igreja, a questão de mais ou menos, acho que 5 ou 4 anos, foi logo após o término da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um arraso, irmãos. Ela trouxe para o mundo uma ferramenta de destruição em massa jamais imaginada, jamais sonhada e vista, que é a energia nuclear, né? É uma coisa que poderia beneficiar de uma forma tremenda, né, o conhecimento científico, mas o ser humano, toda vez que Deus ele promove uma coisa, uma descoberta ou alguma questão científica, o ser humano tem maldade no coração e vai usar para o outro lado. E a humanidade assistiu à explosão das bombas nucleares. Muitos cientistas ligados à ciência nuclear, preocupados com isso, não estou falando de crente, não estou falando de Bíblia, não, são cientistas. Eles se juntaram e criaram um sistema de medição. Eles começaram a acompanhar todos os eventos que estão acontecendo no mundo afora e criaram um reloginho chamado de Doomsday Clock. É como se fosse o dia da destruição. Alguns conhecem como o relógio do apocalipse, o relógio para o final dos tempos. Tá? Eles reúnem uma série de dados estatísticos do mundo
questões que podem causar uma destruição a nível global mesmo, como se fosse uma última, não uma terceira guerra mundial, mas uma última guerra mundial, a guerra de todas as guerras, que é uma guerra termonuclear, uma guerra que poderia dar fim e extinção à humanidade, não apenas a um país especificamente, tá? Eles reúnem esses dados estatísticos e colocam a cabeça para pensar, são cientistas, e eles criaram uma espécie de reloginho para marcar o final dos tempos. A partir da Segunda Guerra Mundial. E ano após ano eles vão observando e vão ajustando esse relógio. É como se fosse uma brincadeira para falar o quanto tempo falta, tá? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o reloginho foi ajustado lá para quase, se não me engano, 15, 10 minutos para o final, para o apocalipse, o dia da destruição. E o mundo entrou em paz, né? Lá em meados dos anos, finalzinho dos anos 70, 80, teve aquela corrida nuclear também, aquela chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Então o reloginho deu uma apertada e depois o mundo entrou em paz. Principalmente na virada do século, né? A tecnologia se desenvolveu, veio o avanço da internet, o mundo se globalizou, as pessoas entraram meio que num clima de paz. Muitos aí adeptos da nova era e do esoterismo encararam como a viradinha do último século, como se fosse uma nova era de paz que estaria entrando no mundo. Eles chamam de a era de Aquário, segundo os esotéricos. E eles falam justamente que a era que tinha terminado com o ano 2000 era a era de Peixes. E eles falam que essa era foi dominada pelo cristianismo e pela religião. Por isso que quase que o mundo foi destruído na versão deles. É o cristianismo e a religião que estragou o mundo. Então, quando a gente passou do ano 2000, o mundo entraria numa era de paz. E esse reloginho, o ponteiro, voltou alguns minutos. Estamos em paz. Em 2017 para 2018, analisando aquela tão sonhada utópica paz, não aconteceu. Pelo contrário, a situação apertou no mundo. Nós tínhamos duas potências, né, nucleares, Rússia e Estados Unidos. Hoje, várias nações têm o poderio nuclear e nações perigosíssimas. Por que o mundo, toda vez que a gente ouve falar de enriquecimento de urânio lá no Irã, a ONU, as nações ficam totalmente inquietas, tentam de todas as formas entrar nesse assunto. Irmão, porque no dia que uma nação regida pelo movimento islâmico conseguir poderio nuclear, pode ter certeza que aquele reloginho vai para meia-noite. Eles falam que quando bater na meia-noite é a destruição. Porque as nações hoje têm o poderio nuclear, mas elas têm um certo receio. Por que teve a Guerra Fria, né? Era uma guerra de medos, na verdade. Os Estados Unidos ficavam com medo da Rússia apertar o botãozinho e um míssil nuclear e vice-versa. E eles sabem que no mesmo momento que eles vissem um míssil nuclear se dirigindo à nação americana, vários seriam dirigidos lá para a Rússia também. Eram duas nações. Hoje, várias nações têm esse poderio. Imagina um aperta o botão, o outro, antes de chegar eu apertar o meu, o outro vai, aperta, acabou a humanidade. Por que as nações não fazem isso hoje? Porque elas sabem que no momento que ela apertar, a outra tem tecnologia para saber apertar o dela também. Vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Então as nações, por isso que não apertam o famoso botãozinho. Mas as nações regidas pelo movimento islâmico, eles têm uma bandeira de martírio. Para eles é uma honra morrer pela causa deles. Então eles não têm medo de apertar o botãozinho. Não só eles, e quem agora também já está nessa corrida nuclear? Coreia do Norte. Então, com todo esse aquecimento no cenário global, não estou falando de cientista cristão, de Bíblia. Esses cientistas, eles ajustaram o reloginho e está marcando, faltando 2 minutos e meio para o fim do mundo, segundo esses cientistas. Ou seja, respondendo aquela pergunta, sem usar conhecimento de Bíblia e escatologia, se alguém fala, não, está tudo perfeito, isso é coisa de crente, que desesperado, que toda hora o mundo vai acabar. Não, os próprios cientistas estão em alerta com o cenário global. Agora vamos entender como é que esse mundo está caminhando a passos largos para o final dos tempos. Comecei a pesquisar, e também fazer uma pesquisa imparcial, tá? Somente com fontes da própria ciência. Isso é um gráfico que mostra, nesse último século, como é que está a incidência de terremotos no nosso planeta. Olha como tem aumentado. Olha no finalzinho. Na matemática, na estatística, a gente fala no finalzinho das últimas décadas que fez aquilo aumentar. Aquilo não é um crescimento natural.
a gente chama de crescimento exponencial, alguma coisa. A ciência não sabe o que é, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, o mundo está caminhando para algum momento. Vai chegar um momento que o mundo inteiro vai ser sacudido de uma forma tão grande, irmãos, que vai chegar a hora que Deus vai ter que promover o escape para a igreja dele. Tá? Isso é incidência de terremotos. Vamos analisar outro campo. A atividade vulcânica dos últimos 4 séculos. Olha só, está aumentando ou está diminuindo? E olha no finalzinho como está crescendo. Dados científicos, ou seja, não é loucura de crente aqui, não é a igreja que está falando, são dados científicos, tá? Terremotos, vulcanismo, e quando a gente fala de atividade solar dos últimos 4 séculos. Irmãos, aumentando ou diminuindo? Saiba que esse é um dos piores riscos para a extinção da humanidade. Muito se fala em questão de meteoros, meteoritos, e vários cientistas aí, a NASA está nessa corrida de promover modos de tentar desviar a rota, explodir. Isso tudo pode ser feito, a ciência tem esse poder na mão, mas contra o Sol nada pode ser feito. Existe uma coisa chamada que é explosão solar, tá? O Sol ele tem uma série de erupções. A gente daqui vê só uma bola meio branca, esbranquiçada, amarela. Quando a gente olha de perto, ele é totalmente... Imagina se eu pudesse fazer uma associação, milhões e milhões, um mini planeta com milhões e milhões e milhões de vulcanos explodindo ao mesmo tempo. É como se fosse a visão de perto do Sol. A diferença é que ele tem explosão que a gente chama de explosão de massa coronária. Em alguns momentos ele perde um pouco desse plasma e explode. Tá? E ele sai de um jato de explosão solar direcionado para algum ponto do universo. Aconteceu isso aí, quem estiver pela frente, evapora na hora. Não tem o que fazer. A ciência não tem nem como driblar esse tipo de coisa. Ou seja, é um jogar de dados. O Sol, ele não tem inteligência de falar, deixa eu ver, eu vou apontar uma explosão para cá, agora outra para cá, agora vai ser, olha, eu vou destruir Júpiter, vai ser para ele agora. Ele não tem como escolher. Então, se algum dia isso acontecer voltado para a Terra vai ser fritada, irmãos, dependendo da força. Se for um pouco mais forte, quem estiver por aqui vai ser assado, tá? Assado vivo. E a gente não vou entrar agora, mas eu vou entrar nos detalhes dos juízos da grande tribulação. Se vocês forem ver lá no finalzinho, tem um momento que diz que o Sol queimará os homens. Talvez por séculos as pessoas encararam isso como um eufemismo, alguma linguagem mais hiperbólica, não sei, uma linguagem figurada. Hoje a gente sabe pela ciência que literalmente o Sol pode queimar os homens que estiverem aqui naquele momento. A Bíblia já falava e nos alertava há muito tempo sobre isso. E está aumentando, vocês viram, está aumentando. Vamos falar sobre... Tem vários órgãos, principalmente nos Estados Unidos, que medem os desastres naturais. Vamos ver como está no último século, olha lá. E vocês repararam que tem uma coisa acontecendo? Não é uma escadinha aqui gradativa, ele fica como se fosse uma reta assim, diagonal. Ele acontece devagarzinho, quando chega perto aqui do nosso cenário atual, explode o negócio. Ele sobe de uma forma abrupta. É um crescimento exponencial. Irmãos, tudo isso nos mostra que eu, Saulo, e boa parte de teólogos que defendem essa mesma linha escatológica, nós cremos que nós estamos no momento que a Bíblia chamou de o princípio das dores. As pessoas me perguntam, Saulo, então, como vocês acreditam que a igreja vai ser arrebatada, nós vamos ser livres de todos esses juízos? Vamos ser livres. Mas o princípio das dores, no sermão profético, ele fala que é para todos. Então nós vamos ver o mundo ser sacudido aí. É como se a panela de pressão, quando ela estivesse prestes a explodir, Deus vai lá e promove o escape. Então, muito do que a gente está vendo hoje, eu já acredito que a gente, se não já estamos dentro, nós estamos com o pezinho lá no princípio das dores. E a ideia, quando Jesus fala do princípio das dores, é justamente da mulher grávida, né? A minha esposa teve bebê no ano passado e ela ficou, se não me engano, mais de 10 horas de trabalho de parto. E eu vi que o negócio parece que ela está toda contente lá, toda alegre. E quando começa a chegar perto, as contrações vão aumentando e diminuindo o espaçamento de tempo. No exemplo do princípio das dores com a humanidade é a mesma coisa. As coisas vão começar a acontecer e à medida que vai chegando mais perto do final dos tempos, o espaçamento entre um desastre, uma causa ou outra, vai começar a diminuindo. E o que a gente viu nos gráficos até agora? Justamente parece que cada vez o espaçamento de tempo está diminuindo e está acontecendo mais e mais. Como se fosse o nosso grande planeta Terra, uma grande mulher grávida em princípio de dores. E agora está no momento que está quase explodindo, está quase para sair. E é o que a gente tem visto aí fora. Isso eu quero trazer para os irmãos, justamente para que os irmãos possam, toda vez que alguém for apontado, ele falar, vocês
crentes são muito fanáticos, o mundo está bom, o mundo está perfeito. Fala para eles pesquisarem, esquece, então você não quer acreditar na Bíblia? Pesquisa aí fora para saber se o mundo está realmente perfeito como vocês estão falando. Irmãos, quando nós falamos, eu falei aqui de questões naturais. Quando a gente vai então para a questão de ética e moral, meu Deus do céu, falaram que eu sou jovem, mas não sou tão jovem não, estou quase optando aí para entrar nos 40. Em 37 anos que eu tenho de vida, meus irmãos, se eu for fazer uma retrospectiva de questões morais e éticas, tá? Na mídia secular, nas escolas, no jornalismo, aí no mundo, meus irmãos, eu quando era pequeno tem coisas que me assustam, eu fico imaginando os irmãos que são mais velhos do que eu. Quer um exemplo prático? E parece que cada vez quanto mais se aproximam, mais as coisas são liberais, mais as coisas, as pessoas estão ficando cegas, irmãos. Eu falei na discípulo, lá em Guaianazes também, eu sempre gosto de um exemplo que eu nunca esqueci quando era criança, numa aula de biologia, que a professora me ensinou o que é a pecilotermia. Pecilotermia é uma capacidade de adaptação de alguns animais, principalmente os anfíbios, têm, de adaptar a temperatura corpórea com o ambiente. Então, por exemplo, hoje está lascando de frio lá fora. Um sapo, provavelmente ele ia estar lá, sentindo normal, porque à medida que o tempo vai esfriando, o corpo dele vai esfriando junto, ele se adapta para isso. Se começar um dia muito quente, o corpo dele vai esquentando, ele se adapta para isso. Ele não tem essa sensação térmica diferente que a gente tem. Chama pecilotermia. E uma vez eu vi uma ministração que fez uma associação que eu jamais esqueci. E a professora me falava o seguinte: se a gente pegar uma panela, ligar no fogão lá e deixar a água borbulhando, fervendo, pegar um sapo e jogar naquela água de panela fervendo, sabe o que ele faz? Ele pula na hora para não morrer. Ele sente aquilo queimando na pele dele e pula na hora. Mas se eu pegar uma panela... Irmãos, pelo amor de Deus, vai fazer esse tipo de experiência. Se eu pegar uma panela de água fria, colocar no fogão, pôr o sapo dentro e aquecendo devagarzinho a água, sabe o que a pecilotermia faz no corpo dele? De pouquinho em pouquinho a água vai esquentando, o sapo não sente. Ele vai esquentando junto e não sente. Vai esquentando e para ele está normal, está nadando lá de costas, bonitinho. Vai esquentando, chega uma hora que se a panela entra em ponto de fervura, o sapo morre, ele pode pular, mas ele não morre, ele não pula, ele morre cozido vivo. Porque esse efeito de adaptar com as coisas que estavam acontecendo, acabou acomodando a situação na pele dele e ele não percebeu que ele estava morrendo queimado. Este é o mundo secular aí fora. A panela tem esquentado. As dores de parto têm cada vez aumentado. Olha aqueles gráficos, irmãos. E aquilo é ciência. Como alguém não pode olhar para esse tipo de coisa e não ver que tem alguma coisa acontecendo? Que a gente está caminhando a passos largos para o fim. Mas o Satanás foi tão sagaz que ele tem lançado mentiras, ensinamentos ao longo de toda tanto a escola, mídia, internet, televisão. As pessoas têm se acomodado com as coisas. Coisas que talvez se a gente fosse pegar alguém lá do passado, não estou falando passado remoto não, coisa de 30 anos do passado, e colocasse para assistir as coisas na televisão hoje, as pessoas ficariam assustadas. Por quê? É a mesma coisa que eu pegar o sapo e colocar na panela fervendo. Mas as pessoas foram sentindo a panela esquentar, o mundo esquentar, eles estão prestes a morrer queimados. Mas não vai ser numa panela fervendo, vai ser um fogo ardente do inferno. E só vão se dar conta naquele momento. Só no momento quando a gente entrar no final dos tempos, quando realmente for feita aquela separação do joio e do trigo, que elas vão se dar conta em que momento que elas estavam aí do cenário global e elas não perceberam. E a gente falou da questão do joio, falando da parte de arrebatamento e final dos tempos, tem uma coisa muito peculiar com relação a isso, que é aquela parábola, né? Tem a parábola do joio e do trigo. Jesus ensinava muito por parábolas. Tem a parábola das 10 virgens prudentes e as insanas, as loucas, né? Eu costumo sempre fazer uma brincadeira e perguntar, lembra que eram 10 virgens, né? 5 eram prudentes, 5 loucas. Quando o noivo chegou lá, tinha algumas dormindo. Quantas estavam dormindo? Quem lembra? Faz aí com a mão o número. Quantas estavam dormindo? 2, 3, 5? Errado. Não era ver na Bíblia. A Bíblia fala que quando o noivo chegou, todas adormeceram, todas foram pegas dormindo. Isso é uma mensagem alerta para mim e para você. Pode ser que quando chegar o finalzinho lá, talvez boa parte da igreja também esteja adormecida. O que causou a diferença de metade das acompanhantes lá do noivo é que 5 delas eram prudentes e tinham azeite extra para colocar na lamparina. Outras não. E quando eu era adolescente, comecei a ler a Bíblia, eu ficava bravo, falava, mas o que custa as outras dividir um pouquinho do azeite? Jesus fala tanto a questão de dividir, né?
Porque que custa as outras lá que trouxeram um azeite extra? Dá um pouquinho para as outras entrarem junto na festa. Que egoísmo é esse? E ainda a Bíblia exalta como se fossem elas, as santas, né, que entraram. Que egoísmo é esse? E só depois que eu fui entender, irmãos. Tem muita coisa que a gente consegue dividir com o mundo aí de fora. Tem muita coisa que a gente consegue dividir com o joio também. Amor, caridade, compaixão. A própria mensagem do Evangelho diz tudo isso, né? Tem muita coisa que a gente com carinho. São coisas que a gente consegue dividir, mas tem coisas que são indivisíveis. Santidade, tá? Arrependimento. São coisas individuais. Você não consegue dividir a tua santidade com o do lado. Existem crenças hoje que acreditam que você consegue fazer essa divisão. Por exemplo, tem linhas aí que creem no purgatório. O que é o purgatório? A pessoa é santa e divide um pouquinho da santidade com os outros que ainda não estão e consegue salvar. Eu não sei quantos de muitos sabem, mas os islâmicos também creem uma coisa parecida. O mártir, aquele que morre pela causa do islamismo, as pessoas sempre ligam a questão de pensar, eles acreditam que eles vão para o céu e tem 70 noivas lá para casar com eles. Por isso que os jovens se matam, né, nessas explosões aí terroristas. Mas, na verdade, tem outra coisa que move o coração deles. Não é só essa questão de mulheres. Eles acreditam que o mártir, não é todo o islâmico não, só o mártir, aquele que morre pela causa, depois que ele vai para o céu lá junto com Alá, ele consegue interceder e promover a salvação. Ele pode escolher a dedo 70 familiares dele e salva junto. Ou seja, é como se a santidade eles pudessem dividir. Assusta, mas tem pessoas dentro da igreja que acreditam que é assim. Tem pessoas que acreditam que vão subir no arrebatamento, que vão subir para o céu agarrado na barra de marido, agarrado na barra de esposa. Tem filhos que pensam que vão subir para o céu agarrados na barra do pai e da mãe, que não precisa fazer nada. O pai e a mãe é tão santo, eu empresto um pouquinho da santidade deles, não é assim. Aquelas virgens prudentes não puderam dividir o azeite, porque tem coisas que a gente não consegue dividir, irmãos. Eu não sei, quantos irmãos aqui já viu realmente assim, com os olhos o que é o joio? Quando a gente fala da Bíblia, alguém já viu o joio de perto? A gente tem ideia só de questão de erva daninha. Quando a gente fala de arrebatamento, eu tenho duas visões na minha mente. Uma com relação à transformação, o que vai acontecer conosco da igreja, e a segunda é com o que vai acontecer com aqueles que não forem, aqueles que ficarem. Tá? No finalzinho eu vou falar o que vai acontecer com aqueles que forem, mas como eu já estou dando essa introdução de quem vai ficar, eu vou falar um pouquinho do que é o joio. Tá? O joio, para quem não conhece, é uma semente que é extremamente parecida quando começa a brotar com o trigo. Você pode ser o mais excelente aí, agricultor. Se o trigo está crescendo junto com o joio, é extremamente parecido. Você não consegue distinguir qualquer um ou outro. Por isso que Jesus na parábola fala, as pessoas, os trabalhadores falam, vamos arrancar o joio agora? Ele fala, não, pode deixar os dois crescerem tranquilamente, que se você for arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Mas no final, na época da colheita, o joio vai ser arrancado e vai ser lançado na fogueira. Porque eles são extremamente parecidos. Ou seja, talvez aquele santarrão que você está vendo lá do seu lado, que você sabe que a vida de igreja é uma, a vida de fora é outra, aqui é muito parecido, as pessoas não conseguem. As pessoas costumam até chamar no mundo secular o joio, sabe do quê? De falso trigo. A erva chama cisânia, tá? Essa planta. As pessoas costumam chamar de falso trigo, porque ele é tão parecido, só na hora que brota o fruto, a espiga, próximo da hora da colheita, que ele se revela e consegue chegar. Por isso que é aí que os trabalhadores conseguem ir lá e tirar e ter certeza que está arrancando o joio. Por isso que Jesus usa a mesma assimilação. Então, tem pessoas que acreditam no universalismo, que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu, o que importa é o meu coração, é a intenção. E tem outros que já usam acreditado, né? Mas de boa intenção o inferno está cheio. Não vai ser todo mundo, irmãos. O joio, a Bíblia é muito clara, eu não estou falando isso, não é um julgamento, é Jesus Cristo, é profecia. Ele falou que o joio vai crescer misturado com o trigo e no final vai ser revelado, né, todas as coisas. Não tem nada encoberto que não seja revelado. Eu, Saulo, pessoalmente, acredito que talvez o dia que as igrejas evangélicas vão bater os recordes de membros, de pessoas desesperadas entrando aqui, não vai ser um dia comum, não vai ser um dia festivo. Hoje eu sei que tem igrejas aí que o pastor tem que fazer esforço para tentar os irmãos. Eu agradeço os irmãos aí, ó, já bato palmas, porque esse frio que está lá fora está com a igreja cheia aqui. Mas naquele dia, pode ter certeza que aqui, eu acredito que isso aqui os irmãos vão ser movidos pelo Espírito Santo, vão ser arrebatados por Deus, mas pode ter certeza que isso aqui, ó,
vai ficar cheio. Sabe aquelas pessoas no mundo que falam que é coisa de crente fanático, nada disso vai acontecer. Quando começarem as coisas a acontecerem, vocês acham que eles vão buscar onde? Auxílio, proteção. Eles vão buscar um consolo que eles não vão mais encontrar. Consolador, ó, está lá junto com a noiva. Então isso aqui vai ficar cheio. Vai ser um dia de alegria para uns, mas um dia de muito pranto para outros. Irmãos, já falei da parte ruim, né? Com relação... Eu sempre aprendi arrebatamento, escatologia, me ensinaram muito dessa parte. Eu, quando era pequeno, eu tinha medo de estudar esse tipo de coisa. Na verdade, eu acho que eu até acabei me apaixonando, eu comecei a pesquisar, a correr atrás, a me interessar, mas por medo mesmo. E na época de vocês aqui, gente do céu, principalmente dos jovens, adolescentes, com a internet, YouTube, tem uma questão de produção aí muito diferente cinematográfica, né? Na minha época eu cresci aprendendo escatologia, vendo aqueles filmes lá, A Grande Tormenta, A Grande Tribulação. Você saía todo mundo da sala da igreja chorando, com medo, os jovens com medo, né? Não sei, viu, irmão? Tem gente que fala, não tem que vir por medo, mas naquela época pelo menos as pessoas vinham. Talvez está faltando, ó, não medo, mas está faltando esse chacoalhão. Sabe, esse chacoalhão na panela, o sapo, acorda, ó. Você vai ser cozinhado vivo, acorda. Talvez a igreja está precisando desse chacoalhão. E glória a Deus por igrejas como a de vocês que têm interesse em trazer esses assuntos escatológicos, né? Talvez esse é o chacoalhão que muitas pessoas aqui, muitos joios que podem estar aqui ou não, seja o chacoalhão que vai acordar essas pessoas, tá? Que vai transformar essas pessoas num fruto de trigo. Talvez é isso que esteja faltando. E parabéns para a liderança da igreja que promoveu esse tipo de debate aqui. Agora, como vai ser para aqueles que serão arrebatados? Irmãos, meu Deus do céu, né? É maravilhoso. Isso, o que me move a paixão não é esse tipo de coisa, não é pesquisar esse tipo de coisa, não é essa questão de entender como é que vai acontecer com as pessoas. O que me move nessa paixão, eu não vejo a hora de chegar. O apóstolo Paulo fala lá, em um piscar de olhos, seremos transformados. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Ele segue falando, ó, quando isso, a minha carne, quando isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal for revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi quem? A morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Irmãos, eu sei que nós somos santos, separados, eleitos por Deus, mas eu sei que nós estamos suscetíveis ao pecado, né? Martinho Lutero tinha uma frase que ele falava, ó, eu não posso impedir as aves, os pássaros, de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir elas de fazerem ninho. Então o crente é passivo de pecado, sim, o crente ainda peca, mas ele não vive em pecado. Mas mesmo assim, esses pecados que nós temos que confessar quase que diariamente aí, isso machuca o nosso coração, né? Meus irmãos, glória a Deus porque machuca o teu coração, que você sente esse pesar. Quando você sentir esse pesar, dá glória a Deus, porque é o Espírito Santo te convertendo do pecado, da justiça e do juízo, quer dizer que você está próximo dele. Fica contente, saiba que a partir do momento que você não começar mais a sentir esse incômodo, esse pesar, aí é perigoso. Pode ser que você não está mais sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, que é o papel do Espírito Santo, ou seja, talvez você está se distanciando dele. Aí é perigoso. Mas mesmo assim, aquele incômodo, né? Aí eu não vejo a hora de falar, meu Deus, eu quero esse corpo incorruptível. Ou seja, você vai receber um corpo que ele não é mais passivo de pecado, irmãos. Sabe o que é acordar toda manhã e você falar assim, eu não vou precisar dobrar meus joelhos e falar, Deus, me perdoa por esse pecado cometido, porque isso não vai mais existir. O pecado não vai mais existir. E falando então com relação à morte, isso é tão significativo quando ele fala, tragada foi a morte pela vitória. Em algumas versões ele fala, devorada foi a morte pela vitória. Se você for resgatar, se não me engano, Oséias, Jeremias ou Isaías, eles têm algumas frases que eles falam, quando eles falam a Deus, a Jeová, né? Eles falam como aquele que devora a morte, aquele que destrói, que esmaga, que devora a morte. Por que essa questão de devorar a morte, tragar a morte? O povo israelita conviveu boa parte do tempo aí cercado por nações pagãs, os cananeus, né? Josué foi lá, promoveu a destruição desse povo. Tem algumas pessoas que falam até que isso foi uma ação muito... Os ateus gostam de falar, olha que Deus carniceiro, que mata todo mundo. Saiba que tem arqueólogos hoje, arqueólogos, tá? Não estou nem falando de Bíblia, arqueólogos, que falam que se aquelas nações que habitavam a região de Canaã não tivessem sido destruídas, seja por Israel, a gente sabe que foi por Israel, né? Mas se não for por Israel, se não fosse destruído por alguma outra nação, eles não sabem se a humanidade existiria ainda hoje, porque eram nações
tão pecaminosas, tão sujas, eles cometiam pecados aí e abominações tão horrendas, que na verdade, o que eles falam, ó, os ateus ou arqueólogos falando, o que aqueles que se dizem povo de Deus na época fez, eles não fizeram um genocídio, foi uma limpeza cultural na humanidade. A principal forma de culto deles era assassinar crianças, né? Era pegar crianças, jogar naquela estátua do deus Moloch. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem. Moloch era uma divindade feita de metal, que ficava com uma espécie de forno no local onde era a barriga, e ficava com as mãos assim. Ele jogava as crianças, os bebezinhos vivos, para assar vivo, não estava morto, ele passava vivo naquela mão, e de repente ela jogava e ele caía dentro e era cozido naquele forno. Era a forma de eles adorarem. Já pensou se essas nações, se não tivessem sido limpas, se chegasse aqui hoje? Por que eu estou falando delas? Hoje parece que é muito diferente quando a gente fala da questão do aborto. Pega alguém de 50 anos atrás, coloca para, se a gente pudesse voltar no passado e colocar hoje para ver questões que estão sendo tratadas com aborto, não precisa nem ser um crente. Ele ia desmaiar de terror das coisas que estão passando. Irmãos do céu, eu não vou falar aqui algumas questões, porque aqui é um púlpito, não cabe. Eu não quero aterrorizar os irmãos, mas essas coisas me tiram o sono. Eu sei que quando a gente fala essa questão de tirar o sono, a gente pensa em questão, dívidas tiram o sono, problemas de saúde tiram o sono, brigas aí entre pessoas que você ama, tiram o sono. Essas questões também têm que tirar o nosso sono. Quando a gente vê esse tipo de gráfico, a gente tem que perder o sono por esse tipo de coisa, irmãos. Eu não estou falando para ninguém aqui pegar uma bandeira, começar a militar, sair batendo em todo mundo, não, mas tem que tirar o teu sono. Tem que fazer as horas que nós dobramos os nossos joelhos pela humanidade aí fora, tem que dobrar muito mais. Tem que triplicar por essas coisas que estão acontecendo. Eu li, há menos de um mês atrás, uma coisa que me tirou o sono, irmãos. Eu fiquei com tanta raiva. Falando com questões do aborto. Saibam que nos Estados Unidos, os estados têm o poder de cada um legislar em algumas questões, né? Não é parecido no Brasil, o que o governo fala vale para todos os estados. Nos Estados Unidos eles têm essa particularidade. Alguns estados funcionam de uma forma diferente. E graças a Deus que depois de quase uns 10 anos atrás, aí que essas coisas estavam totalmente... abriram-se várias e várias clínicas de aborto. Nos últimos 2 anos começaram a fechar e alguns estados têm promovido leis mais acirradas com relação a isso. Aí eu fiquei contente, falei, nossa, será que é o chacoalhão que os Estados Unidos estavam precisando para voltar, né? Uma nação que foi crescendo o protestantismo e hoje só espalha aí besteiras, aí, luxúrias, aí, questões éticas e morais que estão desgraçando a humanidade. Será que eles estão acordando para isso, esse tipo de coisa? Aí no mês passado, irmãos, eu perdi o sono quando eu vi que tem um estado que está promovendo. Olha, gente, não é crime, não é coisa feita por debaixo dos panos, não. É uma lei. Tem uma lei que está para ser aprovada de um estado, de uma modalidade nova de aborto, que chama, se não me engano, aborto pré-nascimento. Eu não vou entrar em detalhes, mas sabe o que essa lei é? Lei. Não é uma coisa acontecendo por debaixo dos panos, ou seja, a lei, a pessoa vai poder fazer isso estando dentro da lei. A mulher leva o bebê, a gravidez, até o final. Quando ela está na mesa do parto, o médico, o bebê está querendo já sair, o nenê está saindo, eles saem pela metade, eles deixam metade do nenê dentro, porque na teoria ainda não nasceu, para a lei, só nasce quando sai o bebê todo. Então, para poder ficar dentro da lei, não considerar um ser humano que acabou de nascer, o nenê querendo sair, eles retêm metade do nenê dentro do útero da mãe e matam o bebê. Eles chamam de aborto pré-nascimento. Aí eles falam, mas não pode falar que matou um ser vivo, ele não nasceu, a gente deixa metade dentro. Meu Deus do céu. Essas coisas me tiram sono, irmãos. Isso, agora, é por isso que eu falo, isso está acontecendo hoje, debaixo dos nossos olhos. Se isso te causa essa comoção, essa raiva, imagina para Deus. As pessoas pregam hoje em dia um Deus que só fala de amor, de paz. É quase um Deus aí da nova era, né? É tudo paz e amor dos anos 70. Irmãos, Deus se ira. As pessoas estão esquecendo que Deus se ira. Se isso causou comoção no seu coração quando você ouviu agora e você se sentiu raiva, imagina no coração do Altíssimo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas me perguntam, mas por que está demorando tanto então? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que não chega a hora?
A mesma explicação é dada pela Bíblia nos cananeus. Não foi da noite para o dia que Deus falou: Josué, o Moisés, leva lá à frente o povo, Josué entra lá e extermina todo mundo. Não foi da noite para o dia. A Bíblia diz que Deus, ele tolerou por 400 anos toda aquela maldade dos cananeus. E aquele fedor, aquele cheiro daquela maldade foi subindo. E Deus foi se irando. Deus foi se irando. Deus foi se irando. Chega uma hora que o cálice transborda e fala: é a hora do juízo, é a hora da ira. Isso é o que vai acontecer com a humanidade. A Bíblia fala muito de cálice, cálice do furor da ira de Deus. Sabe o que é o cálice da ira, do furor da ira divina? Ele está enchendo. Ele está vendo essas notícias? Está se enchendo, está se enchendo. Vai chegar uma hora que não tem mais para onde encher, ele vai transbordar sobre a humanidade. É o que a gente vai ouvir na próxima palestra, que é o momento da grande tribulação. O que é a tribulação, a grande tribulação? É o momento que a maldade da humanidade vai chegar a encher tanto o cálice de Deus, que vai transbordar, ele vai derramar as taças da ira dele sobre a humanidade. É por isso que nesse momento, antes disso começar, ele promove o arrebatamento e retira a noiva dele. Irmãos, para a gente poder concluir e já ir para a parte das perguntas, nas próximas palestras, são temas mais complexos, eu vou passar para os irmãos passo a passo o que vai acontecer com o mundo, com a tribulação. Eu vou associar com alguns descobrimentos científicos que estão acontecendo hoje, algumas coisas desses eventos aí que enquanto a humanidade está descobrindo agora, a Bíblia já fala muito desses eventos, tá? Que a ciência descobriu, que talvez por séculos e séculos as pessoas acharam que era uma fantasia da Bíblia. Hoje a gente tem como mostrar cientificamente falando. Mas eu quero concluir esse primeiro palestra, que é um pouco mais curta, de arrebatamento, com uma mensagem para os irmãos. Certo dia eu estava lá em casa e eu estava com alguns amigos teólogos, outros que eram da igreja lá, e a gente começou a falar sobre o final dos tempos, e eu fiz uma provocação para eles. Eu falei assim: agora vai um matemático falar com vocês. Eu sei que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem promove a salvação é o Espírito Santo. Ele é quem conhece tudo. Não me cabe aqui julgar, falar: você é joio, você é trigo, você é trigo, você é joio. Mas o Espírito Santo conhece. Para ele não tem nada encoberto. Então, eu sei que é assim. Mas se vocês, falando para os meus colegas, se vocês pudessem hoje falar mais ou menos quantos por cento que está lá dentro, que na verdade é só crente, cristão nominal que a gente fala, né? Que se diz crente, mas na verdade lá fora é uma outra coisa. Aí eles começaram já a chutar o balde. Deve ser metade, 50-50. Eu falei: meu Deus do céu, também, será que é assim? Deus me livre se for assim, né? Mas a gente começou, eu deixei eles brincarem lá com estimativas. A gente sabe que é só especulação, que ninguém tem como saber esse tipo de coisa. Mas a gente chegou num número aí, talvez uns 20%. Parece que já está mais razoável, né? Tá feio ainda para a igreja, mas tá mais razoável. Aí eu falei para eles: e vocês falam isso, uns 20% da boca para fora, como se fosse uma coisa normal. Vamos transformar em números para você saber o quão feio vai ser o arrebatamento da igreja, ser realmente 20% da igreja. Um chute, né? Se 20% é joio e não trigo. Hoje, os protestantes evangélicos são no mundo em torno de 970 milhões de pessoas. Começou a crescer e deu uma paradinha, porque tem outro grupo religioso crescendo de uma forma absurda aí fora: o islamismo. Eles estão crescendo no ritmo quase o triplo de vezes que é exemplo maior do que a Europa, né? A Europa é quase toda islamizada hoje. Hoje, muitas cidades da Europa estão se adequando à Sharia, às leis dos muçulmanos, para não desrespeitar eles. Ou seja, eles eram foragidos, eram convidados ao abrigo, e agora eles estão começando a ditar as leis para as pessoas que estão lá. Tem várias nações da Europa que as mulheres têm que usar burca, porque se ela for agredida ou estuprada por algum imigrante, por algum muçulmano, na verdade a culpa é dela, porque ela não estava usando burca e ela tentou o muçulmano lá, mostrando muita pele, né? E a gente parece que deu uma estagnada. Se nós somos essa quantidade de arrebatamento que acontecesse hoje e 20% ficasse, dá quase toda a população do Brasil. Por isso que eu falo para os irmãos: o dia do arrebatamento vai ser um dia de muita alegria, mas também um dia de muito pranto. Talvez são os dias que as igrejas vão bater o recorde de lotação. Infelizmente, tarde demais. Tá, irmãos? A misericórdia de Deus, a longanimidade dele é grande. Mas, irmãos, talvez já durou o que tinha que durar. Vai chegar uma hora que a porta já é estreita, mas vai chegar uma hora que a porta se fecha.
Tem uma ilustração muito bonita que eu tenho, que é de Jesus Cristo. É como se fosse o Pai, vendo toda essa maldade na humanidade, ele quer despejar a ira dele e destruir tudo. E Jesus Cristo, com uma mão, ele estende e fala assim, espera mais um pouquinho, ó. Eu estou retendo o cálice aqui, eu que vou derramar esse cálice, mas eu estou retendo aqui. Contra a mão ele está falando assim, ó, vem, entra que dá tempo, entra. É nesse momento que eu acredito que nós estamos. Só que vai chegar um momento que ele vai pegar pela mão esses, levar e vai derramar o cálice. As pessoas hoje, tem muitas igrejas que têm uma visão muito utópica de Jesus, como se Jesus fosse uma visão até meio que efeminada, como se ele fosse todo paz e amor, alegria, aquele que abraça, que beija. Irmãos, ele veio como cordeiro entregue mudo ao matador, mas ele volta como leão da tribo de Judá. Não pense que é outro, não. Sabe quem vai derramar o juízo? Lá em Apocalipse nós lemos que é ele, Jesus Cristo, aquele que pisa o largar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é essa ilustração? Eu tive a oportunidade de ver alguns lagares lá em Israel, numa viagem que eu fiz há uns 2 anos atrás. Eles têm na rocha, eles escavam assim, como se fosse um poço, um buraco na rocha, e fazem um buraquinho e colocam as uvas. E os funcionários daquela fazenda contaminar e ficavam pisando com o pé as uvas, né? Chega uma hora que ela começa a sair o suco e pelo buraquinho sai o suco e derrama o vinho em um outro compartimento. Essa mesma ilustração, quando fala que o apóstolo viu Jesus Cristo com a veste salpicada de sangue, e nós vemos em Apocalipse que ele que está pisando o largar é esse buraco na rocha do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É como se a ira de Deus fosse ilustrada de uma forma de parreiras de uvas, né? E justamente o vinho daquela parreira é o juízo dele e a ira dele sendo derramados sobre a humanidade, e é o próprio Jesus Cristo que está pisando. Então, à medida que aqueles funcionários pisavam e a borda da veste dele, que era uma veste branca, limpa, clarinha, começava a ficar respingada de suco de uva, como se fosse sangue, é a mesma ilustração de Jesus Cristo. E vai chegar um momento que esse vinho que ele preparou da ira dele, vai ser derramada sobre a humanidade. Então, irmãos, não queira estar aqui, tá? Muitas respostas nós não temos, de como vai ser totalmente, como nenhum livro de escatologia vai entrar nesse detalhe, como que a gente vai ser, como serão as coisas, né? Se quem já viu, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Que está preparado para aqueles que o amam, e a quem viu um pouquinho de alguma coisa lá, o apóstolo Paulo fala que quando ele voltou eram coisas inefáveis, eu não consigo traduzir. Não existe vocabulário humano para traduzir as maravilhas que eu vi lá no futuro. Quem dirá nós, né? Mas a Bíblia fala muito sobre aqueles que ficarem. A Bíblia fala muitos detalhes. E inclusive que muitas pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Não queira estar aqui. Então, independente da linha escatológica que você segue, nós seguimos essa, que nós acreditamos que nós seremos levados, mas se você segue uma outra linha, vai que a sua linha não esteja certa. Então, nada melhor do que se preparar. Estejamos alertas. Estejamos com azeite extra aí, tá? Porque não vai só pegar de surpresa o mundo, vai pegar de surpresa o mundo e a igreja. Tanto é que todas elas, as virgens, estavam adormecidas, né? E quando ele fala que vai vir como ladrão à noite, é uma mensagem que Jesus Cristo está falando para a igreja. Então vai ser um evento que vai pegar de surpresa você e eu. Pegar de surpresa não tem problema. É saber se você vai estar com azeite extra preparado ou não. Amém, irmãos? Essa foi uma mensagem um pouco mais rápida, né? Mais curta, sem muitos detalhes específicos como as demais, mas eu acredito que essa é essencial. Talvez se eu não viesse mais aqui falar dos outros temas, eu ficaria tranquilo, porque essa mensagem do arrebatamento da igreja, da doutrina do arrebatamento, é o chacoalhão que a gente precisa, né? As pessoas até falam, mas arrebatamento, a palavra em si aparece na Bíblia? Aparece o verbo arrebatar, mas é um verbo em português. No grego, ela aparece na versão de harpazo. Harpazo são 3 palavras aramaicas que quer dizer vem, Senhor. Ora, vem, meu Senhor. Vem, meu Senhor. Maranata, né? Era um cumprimento que a igreja fazia que quer dizer ora, vem, meu Senhor. E como era essa vinda do ora vem meu Senhor? Está nessa palavra grega, harpazo. Harpazo é a ideia de pegar de supetão. É como se eu pegasse esse equipamento na minha mão e não viesse e pegasse assim de uma forma delicada, mas eu viesse e pegasse de supetão.
Ou seja, nós estaremos perto do princípio das dores, vai ter um momento que Deus vai lá e arrebata a igreja. É pega de supetão. Lembra da história de Felipe? Quando ele está evangelizando o eunuco, é dito que chega um momento que ele é arrebatado e reaparece lá em outra cidade, continuando evangelizando. Essa ideia que nós temos. Irmãos, vai ser um dia glorioso. Acho que todo mundo aqui, todo jovem, fica muito ansioso pelo casamento, né? Isso está muito taxado na vida de todos os irmãos. O casamento parece... Tem até jovem, na minha época, quando a gente escutava escatologia, os adolescentes falavam assim, eu gosto da volta de Jesus, mas espera eu casar. Deixa eu casar antes, Jesus. Parece que é uma coisa que todo mundo espera de uma forma ansiosa. E é natural. Somos nós, é o que nós queremos, né? E é o mesmo sentimento que talvez está faltando para a igreja. Tem muita parte da igreja que está aqui ainda na terra. Eu quero conquistar coisas terrenas, eu quero coisas que eu consigo tatear, eu quero as coisas aqui, eu quero conquistar, eu quero triunfar, eu quero tudo isso aqui, ó. Mas acaba se esquecendo do casamento, né? A igreja precisa ter esse mesmo anseio. Era para estar nesse momento que a gente tentar se preparar para o casamento. Nós sabemos que nós já estamos salvos, aí, separados para Jesus Cristo, mas a noiva sabe que vai casar. Mas mesmo sabendo que ela vai casar, ela quer se enfeitar. Ela quer colocar um vestido bem bonito, ela quer ensaiar como vai ser a marcha até o final, durante o toque da marcha nupcial. Ela se preocupa com todos os detalhes. É a mesma coisa que tem que acontecer com a igreja. Só que nós não nos maquiamos, nós não vestimos um vestido bonito. O nosso casamento, sabe como que a gente se prepara para o nosso Senhor? Nós não somos salvos pelas obras, mas é fazer as obras. É isso que agrada o coração do nosso Senhor. Quando a igreja se lança na obra missionária, quando a igreja, você faz alguma ação que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, isso, você está cuidando de uns pequeninos dele, né? Senhor, mas eu não lembro de ter feito isso. Eu não lembro de ter te alimentado. Eu não lembro de ter te coberto quando você estava frio. Ah, mas quando fizeste para um dos meus pequeninos, a mim, me fizeste. Isso. Esse é o perfume que Jesus Cristo está esperando a noiva dele se preparar para o casamento. Então vamos nos preparar e vamos nos enfeitar para o nosso casamento. Vamos agradar o nosso noivo, irmãos. Eu vou finalizar só com uma breve oração. E em seguida eu vou fazer a abertura para as perguntas, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós recebemos aqui a Tua mensagem de coração aberto, ó Deus. Nós ansiamos pelo nosso casamento contigo, ó Deus. Meu Deus, quando esse mundo nos traz de sofrimento e dor, ó Deus, a Tua palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, ó Deus. Nós somos peregrinos neste mundo, ó Deus. E assim como na história, Deus, as nações convocavam, os governantes convocavam seus embaixadores quando uma guerra estava prestes a estourar, nós acreditamos que o Senhor vai convocar nós, os teus embaixadores, a tua noiva, a sua igreja, quando esta guerra começar para estourar aqui nesse planeta, Deus. Eu quero estar pronto, Deus. Eu quero me enfeitar para o Senhor, ó Deus. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, se há algum membro aqui, ó Deus, que está mais se vestindo como se fosse um joio do que trigo, ó Deus, que essa mensagem possa ter abalado e chocado o coração dessa pessoa, Deus. A tua palavra é como uma espada que penetra no coração e divide a nossa alma, Deus. Que essa palavra seja, Senhor, tirando o sono dessa pessoa, Deus. Que essa pessoa não durma da mesma forma que ela tem dormido, Deus, mas que ela seja incomodada pelo teu Espírito Santo, Deus. Melhor, ó Deus, ser incomodado pelo teu Espírito Santo hoje do que após o arrebatamento da igreja, Deus. Prepara, Deus. Acorda a tua igreja, Deus. Acorda o teu povo, Deus. E prepara o nosso coração para esse encontro maravilhoso. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, já respondi algumas coisas aqui durante a palestra. As outras serão mais complexas. Eu vou trazer para os irmãos alguns dados reais aí do mundo. Mas eu já vou responder uma logo de cara que eu sei que todo mundo pergunta. Como vai ser, né? A gente vai viver para sempre. Irmãos, eu tenho pessoas que falam, mas isso eu já estou aqui velhinho, aqui estou com o corpo todo doído e tem uma criancinha, como é que vai ser o nosso corpo lá depois que a gente for arrebatado? Irmãos, a Bíblia não deixa nada disso específico, tá? Então não vou ser liviano de falar, a Bíblia fala que vai ser assim, mas nós podemos especular. É claro que não haverá mais dor, não haverá mais morte, né? Se não haverá mais dor e não haverá mais morte, o que é a velhice? O que são as rugas? O que é o cabelo branco? O que é a nossa fraqueza? São as nossas células morrendo. Nossas células, o que é o envelhecer? É um princípio de morte. Dizem que nós já nascemos morrendo, né? Como não haverá mais morte, então não haverá mais essas coisas ligadas à questão do envelhecer da morte. Então, a maioria das pessoas que estudam escatologia
sem falar de forma leviana, que a Bíblia diz assim, que a Bíblia não diz, nós acreditamos que todos nós seremos transformados, isso a Bíblia fala. Nós receberemos um corpo glorificado. Então nós acreditamos que existe um certo ponto do crescimento humano, quando ele é bebê, vira adolescente, vira um jovem, vira um adulto e vai envelhecendo, tem um certo ponto intermediário, quando é como se fosse, não quero usar a palavra idade perfeita, né? Porque nós temos aqui de todas as idades, mas é como se fosse, jovialmente falando, que nós estamos na juventude, que nós estamos com todas as nossas células, todo o nosso gás, nossa força, nosso vigor. Uma criança não tem o mesmo vigor de um jovem. O jovem é mais forte que uma criança, da mesma forma que um idoso não. Então, talvez esteja aí o ponto de equilíbrio. Então, nós, a maioria de nós, acreditamos que nós seremos os que já partiram ressurretos, né? E os que estão vivos transformados, de uma forma mais jovial. Qual a idade? Não sei, irmãos. Aí já é especulação demais. Mas nós seremos de uma forma mais jovial. E a questão, quando eu estava falando da morte, né? A morte, parece que o ser humano já nasce com medo de morte. E é assim mesmo. Eu te digo, o ateu que não acredita em Deus, ele tem medo da morte. O que é esses avanços científicos? É para promover uma longevidade, para que eu possa viver mais. Ou seja, o ateu, até ele teme a morte. Naquela época, eu não estava falando da questão de tragada, né? Tragada foi a morte na vitória. Por que os israelitas falam tanto essa questão que Deus é aquele que traga a morte? Porque naquela época, nas nações pagãs, os cananeus, eles acreditavam, todo mundo conhece Baal, né? A principal divindade dos cananeus lá, Deus da tempestade, da agricultura. Ele tinha um irmão que chamava Deus Mot. Mot era o Deus da morte. Era um Deus tão temido que o próprio Baal o temia. Baal tem alguns escritos na religião que a gente tem hoje pela arqueologia, os escritos de Baal que ele fica alertando, cuidado com o meu irmão, com Mot, senão ele vai vir e vai te devorar. Eles acreditavam que esse Deus da morte era como se fosse ele abria a boca, a boca pegava do solo da terra até os céus, de tão grande que era, e era um devorador de almas. Era a crença daquelas nações que circundavam Israel. Todas as nações temiam a morte porque eles acreditavam, eles personificavam no Deus morte, eles acreditavam que no final, quando eles morriam, eles iam vislumbrar esse Deus, esse monstro, né, abocanhando eles e devorando, eles caíram no estômago de morte. O próprio Baal alertava isso. Aí vem os profetas e falam, o nosso Deus devora o devorador de almas. Nosso Deus é aquele que traga e que devora a morte. Por isso que é tão significativo quando Paulo fala da ressurreição, tragada, devorada foi a morte na vitória. Para você não pode ser, mas para aquelas nações era muito significativo. Vencemos a morte. Não teremos mais doenças, né? Algumas coisas eu não vou tentar responder, que a gente vai falar na eternidade. Na eternidade não, na última palestra da eternidade. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Sei que tem várias aí, não tenham vergonha e fiquem à vontade. Salve. Em Mateus 24, 21 fala de grande tribulação. Sim. E no 22 fala que por causa dos escolhidos ou dos eleitos, esses dias foram encurtados. Quem são esses eleitos? E se você atribuir à nação de Israel, por que eles ficaram? Se eles endureceram o coração e com a retirada do Espírito Santo, como que eles tiveram esse reconhecimento aí de pecado? Vou começar a responder de trás para frente, tá? Uma pergunta que é rotineira. Tá, mas você acredita que vai ter possibilidade de salvação? Ou seja, vão ter novas pessoas que vão ser salvas e colocadas dentro do rol dos eleitos, né? De Deus os salvos eleitos para a salvação de Jesus Cristo. Outras linhas que não acreditam na pré-tribulação, no pré-milenismo, diferente de nós batistas e assembleanos, acreditam que isso não vai acontecer porque eles acreditam que vai passar por tudo. Nós acreditamos que sim, que tem a possibilidade sim. Mas o Espírito Santo, aquele que retinha essa maldade, a Bíblia fala que será retirado, né? O mal, a maldade, o anticristo não pode atuar até que aquele que o detém seja retirado daqui. Na verdade, é a atuação do Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo desce e começa a atuar de uma forma mais próxima debaixo do povo de Deus? Foi lá em Pentecoste. Ou seja, antes de Pentecoste, o próprio Jesus falou, eu vou embora, mas eu vou voltar e te deixo o Consolador. Aquele momento de Pentecoste é o momento que o Consolador ele passa a ministrar e atuar de uma forma diferente na humanidade, através da igreja. Fazendo da igreja justamente uma forma de consolo para toda essa maldade que tem no mundo, né? Uma forma de refrigério. A pergunta é, Marcelo, mas se a igreja é arrebatada e o Espírito Santo que atua junto com a igreja vai junto, como é que as pessoas
vão ser salvos, ou como tem passagens que falam de eleitos depois, né, durante o período da tribulação? Eu te respondo. Quer dizer que não existem salvos no Antigo Testamento, antes do Pentecoste? Existiam salvos. Nós temos aqui os nossos heróis bíblicos, os profetas. Eles não tinham o Pentecoste ainda. O povo de Israel não tinha o Pentecoste antes, não tinha a presença do Espírito Santo reinando como ele reina hoje na igreja. Como que o Espírito Santo aparecia? Através de manifestações isoladas, né? Tinha a questão da glória de Deus que vinha, a glória de Deus que vinha sobre a arca, a glória de Deus que vinha e consumia os inimigos através de fogo do céu. Ele atuava de formas isoladas. Mas ainda assim, a gente tem como falar que o povo de Israel do Antigo Testamento não é salvo? O rei Davi, os profetas não são salvos? Eles foram salvos. Só que eles conseguiram ser salvos sem a presença do Espírito Santo atuando como ele atua hoje na igreja. Então isso responde a sua pergunta. Como que pode ter salvação? Ou pode ter eleitos, ou pessoas que são mortas, martirizadas na grande tribulação, que podem ser consideradas salvas ou ministradas, ou parte da igreja dos eleitos de Jesus Cristo, da mesma forma que no Antigo Testamento. Então, na verdade, a forma do Espírito Santo atuar na grande tribulação vai ser da mesma forma do Antigo Testamento. Se eu acreditar que o Espírito Santo subiu, então não pode ter eleito, então não existe essa linha escatológica do pré-milenismo, do pré-tribulacionismo. Todo mundo vai passar por tudo. Então a gente entra nessa contradição com o Antigo Testamento, tá? Agora, focando um pouco no povo judeu. Nós não somos judaizantes, né? Como tem algumas igrejas aí que estão assumindo todos os costumes que os judeus fazem hoje. Mal sabem que muitos dos costumes não eram nem da época da Bíblia, foram costumes que eles pegaram aí durante a Idade Média. Nós não somos judaizantes, mas nós acreditamos que eles são o povo eleito, escolhido por Deus, e no final, esse povo que o rejeitou, eles vão se voltar. E uma prova que tem, parte de algumas passagens que falam dos eleitos se referem à questão dos judeus, é porque tem uma parte do Antigo Testamento, não vou me recordar qual que é o versículo, que ele fala que é uma conversa do final dos tempos, porque são profetas que falam de escatologia, e falam, muitos me virão naquele dia e me perguntarão, que marcas são essas nas suas mãos? E eu lhes responderei, são as marcas com que eu fui ferido na casa de meus amigos, né? E fala que no final dos tempos, Deus vai derramar sobre Israel um espírito de graça e de súplicas. Talvez seja esse mover do espírito, da mesma forma que era no Antigo Testamento, é o que vai acontecer em Israel, né, naquele momento. E prantearão como se pranteia por um filho unigênito, né? Então, se a gente acreditar que esses versos estão falando da igreja que vai estar aqui durante a tribulação, entra em contradição. A igreja não rejeitou Jesus. A igreja é noiva dele. A igreja reconhece o que são os cravos, os furos que foram feitos na mão de Jesus. Então, esses textos são dos judeus. Então, responde a sua pergunta. Tá? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Todos esclarecidos? Dou-lhe uma. Dá-lhe duas. Dá-lhe três. Irmãos, se depois que quiserem me fazer alguma pergunta aí que talvez eu tenha vergonha de fazer pessoalmente, no final depois eu trago algumas referências aqui, que os irmãos podem me encontrar. Eu tenho uma página que justamente fala sobre escatologia, apologética, temas de ciência na internet, depois eu deixo com os irmãos aí, se alguém se interessar, e eu faço vários debates escatológicos e respondo uma série de perguntas que me fazem por lá também, fiquem à vontade. O que eu peço, eu deixo os irmãos hoje aqui, eu peço para os irmãos, não fiquem com medo de tudo isso. Não fiquem com medo. É uma mensagem de esperança para o teu coração e para o meu coração. É uma mensagem de alegria. Não tem por que ter medo. Da mesma forma que talvez não tem como eu pegar uma noiva que está na marcha nupcial para pegar um noivo e falar assim, meu Deus, fica com medo. Olha, você vai casar, meu Deus, você vai casar, o que você vai fazer com a sua vida? Ninguém faz isso, né? Pelo menos conscientemente ninguém faz isso. Então, longe de mim querer fazer o mesmo para a igreja, tá? Não fique com medo, vai ser um dia do teu casamento que a gente vai falar na próxima semana. Glorifique a Deus, isso é o que te espera lá. Vou contar para os irmãos um testemunho. Eu tive uma criação pentecostal, como os irmãos também, apesar de ser batista, minha família inteira foi. Apesar de ser um sujeito muito frio, né, eu carrego metade do meu sangue japonês, aquela questão mais fria, né? Tive momentos da minha vida em que Deus falou comigo através de sonhos que jamais eu esqueço, que ficaram marcados para a minha vida. E de uma forma significativa, o meu primeiro sonho que eu tive,
como se fosse uma conversa com Deus. Eu era uma criança ainda. E geralmente a gente não se lembra de coisas de criança com detalhes, mas eu jamais esqueço. Eu me vi, foi nesse momento que eu me apaixonei por esse tipo de assunto, quando começou a me fomentar para esse tipo de coisa. Eu lembro que eu era uma criança, de repente eu caí no sono, mas eu não sabia que eu estava sonhando, porque eu estava no mesmo lugar que eu estava acordado, que era na minha sala, então para mim eu continuava acordado. Até hoje, eu não sei dizer para os irmãos, será que é um sonho, será que é uma visão, eu não consigo recordar que era uma coisa muito presente. Eu vi uma luz muito forte pela janela da minha sala, de repente eu fui, era pequenininho, eu abri, uma criança, irmãos, eu abri a janela, criança veio com medo do que vai acontecer. Quando eu abri, eu vi aquela noite, sabe aquela noite bem escura, fria que nem está hoje, sem nuvens, em que o luar, quando você abre assim, a janela, como se fosse uma luz do dia entra e ilumina a sala inteira, uma luz azulada e branca penetrou e preencheu toda a minha sala. Aí quando eu era criança, irmãos, eu não sonhava nem o que era escatologia, era uma criança muito pequena. Quando eu abri a cortina, eu olhei de uma ponta a outra, eu tentava ver assim, com a cabeça na janela, se eu achava fim, não achava. Naquela noite bem escura, naquela negritude assim, daquela noite, eu queria saber de onde vem aquela luz, será que era lua? Eu não vi nenhuma lua. Eu vi uma escadaria que ia de ponta a ponta, que pegava metade do céu, uma escadaria de cristal, irmãos, de um vidro translúcido. E ela subia, e era uma luz que vinha lá de cima, que iluminava e preenchia toda aquela escadaria. E no alto daquela escadaria, eu lembro de ver era uma criança, era a minha visão que eu tinha, né? De Deus naquela época, acho que muitas crianças têm. Eu vi um homem com uma túnica, que eu até falei, nossa, parece Moisés, uma túnica branca, reluzente, com cabelos brancos e uma barba branca. Olhou para mim e me convidou para subir. Naquele momento eu acordei, jamais eu esqueci. Naquele momento eu falei, meu Deus, eu não quero saber como vai ser, prefiro ficar na expectativa. Eu não quero saber como vai ser, mas eu sei que vai ser um dia maravilhoso. Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigado pelo convite. E fiquem à vontade para me perguntar pessoalmente se precisarem de alguma coisa. Tá joia?